Se você está se sentindo estagnado, alguma coisa precisa mudar aí. A vida exige movimento, mas movimento precisa de direção. Olá, eu me chamo Bianca Mello, eu sou analista corporal e um amante de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Eu estou gravando esse vídeo bem no meio de um despertar, de um conflito interno, porque eu não vou ser hipócrita de falar para você sair do limbo como se eu nunca tivesse passado por ele, ou como se só porque eu passei eu nunca mais fosse passar. Todos nós estamos sujeitos a altos e baixos, e esse vídeo é sobre como você sair mais rápido dos baixos, porque eu não posso prometer que você nunca mais vai tê-los. E se você não tem altos e baixos, algo errado não está certo por aí, hein? Porque a vida não é uma linha contínua, retinha, plana, bonitinha, que nem se mexe. Então, se está tudo muito paradinho por aí, se liga. Muitas vezes a gente tende a se anestesiar para não ter que encarar os problemas que a gente finge que não vê. Só que o problema não some quando a gente ignora. O problema some quando a gente resolve. Só que muitas vezes a gente acaba levando a vida no banho-maria, fazendo o mínimo possível, se desafiando o mínimo possível, porque aquela situação é mais cômoda, mesmo que não seja tão boa assim. Às vezes a nossa vida está mais ou menos, nosso trabalho está mais ou menos, a nossa satisfação com as relações que a gente mantém está mais ou menos. Só que a gente fecha os olhos para tudo isso, porque tudo isso nos é familiar e, de certa forma, confortável. E mexer em tudo isso é uma movimentação desafiadora e desconfortável, mesmo que seja para um bem maior futuro. A gente quer alcançar o sucesso sem passar pela dor e pelo trabalho que o processo dá. Se você está se sentindo estagnado, alguma coisa precisa mudar aí. A vida exige movimento, mas movimento precisa de direção. Como está a sua vida hoje? Como você quer que esteja amanhã? Onde você quer chegar? É muito importante você olhar para onde você quer chegar, para você ter essa direção de para onde caminhar. Na análise corporal, a gente chama isso de estimular sua ambição saudável. É importante você ter claro objetivos do que você quer alcançar e ir renovando esses objetivos conforme você for alcançando. Você sonhar, imaginar, se visualizar alcançando aquilo que você deseja, para que você mantenha a sua chama da vida acesa, entendendo que todo o processo vai ter suas dificuldades, mas que no futuro você vai colher os frutos. Quando você está fazendo algo novo, é normal que apareçam desafios, imprevistos, obstáculos. Faz parte do processo. É por isso que é tão importante você ter clareza do motivo pelo qual você está fazendo o que você está fazendo. Passar pelos desafios do processo pode ser muitas vezes desanimador. Só que quando você se lembra o que te fez iniciar aquilo tudo, e principalmente o destino final pelo qual você está fazendo aquilo tudo, você tem motivos fortes o suficiente para continuar. Você tem um objetivo maior que faz daquelas dificuldades menores do que elas te parecem nos momentos em que você esquece de olhar para os seus objetivos. Spencer Johnson, no livro Picos e Vales, chamou isso de visão sensível. Os picos e vales fazem referência aos altos e baixos da nossa vida, onde os picos, que são os momentos bons, são momentos em que a gente valoriza o que tem, e os vales, que são os momentos ruins, são momentos em que a gente sente falta do que não tem. E a ideia que ele traz é que a melhor forma de atravessar um vale é criando a própria visão sensível de um futuro pico que você deseja alcançar. Algo que faça sentido para você, que seja realista, atingível e que você queira com força suficiente para que aquilo se torne um combustível para te manter em movimento, para que você tenha poder de ação, porque sem ação, de nada adianta você desejar. Quando você foca só nos problemas, nas atribulações da vida, você se desespera, você entra em pânico, você trava. Mas quando você se lembra os obstáculos que você já venceu para chegar onde você está hoje, e quando você se lembra de onde você quer chegar,
de onde você vai chegar se você continuar fazendo o que você está fazendo, você ganha combustível, você ganha motivação para continuar a sua busca. Você se sente em paz consigo mesmo, mesmo passando por aqueles problemas e mesmo sabendo que vai passar pelos que ainda virão, porque você tem um motivo maior que te move para uma finalidade maior. Agora, se você não tem uma perspectiva de futuro, se você está paralisado, se você está num limbo, se você está inerte enquanto a vida passa à sua volta, se você não tem claro os seus objetivos, onde você quer chegar, aí fica realmente complicado. Você está na corrida da vida, vamos chamar assim. Se você não visualiza, se você não estipula uma linha de chegada, correr vai perder o sentido. Qual o sentido de correr sem saber para onde você está indo? Sem saber onde você quer chegar? Sem saber qual é a sua linha de chegada? E aí, depois que você alcançou essa linha de chegada, acabou o sentido da vida? Não. Hoje eu corri 1 quilômetro, amanhã eu quero correr 2. Você visualiza a sua próxima linha de chegada, a sua próxima meta. E assim você segue nas suas corridas da vida, renovando seus objetivos, renovando seu combustível, renovando a sua linha de chegada. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo no momento em que ninguém me assiste ainda. Mas eu tenho um objetivo claro. Eu quero crescer esse canal. Eu quero que esse canal cresça. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero também, claro, trabalhar com algo que eu gosto, que faça sentido para mim. Então eu estou mirando na minha linha de chegada. Imagina se eu não fico visualizando essa minha linha de chegada. Se eu não visualizo que um dia meu canal vai crescer, as pessoas vão me assistir, vão ouvir minha mensagem. Imagina se eu não fico visualizando isso. Aí eu vou desanimar. Esse é meu combustível para continuar. Então eu tenho que me apegar a essa visão de futuro. Mesmo que hoje ninguém me assista ainda. E eu espero que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, essa realidade tenha mudado. Mas hoje, essa é a minha realidade. Eu estou num processo de início de canal no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então ninguém me assiste ainda. Mas eu sigo aqui, perseverando, agarrada à minha visão de futuro, agarrada à minha visão da minha linha de chegada, mirando na minha linha de chegada. Uma questão interessante também, já que eu estou falando em olhar para frente, é que a gente tem uma tendência a achar que a gente não pode olhar para trás, né? Que a gente deve seguir em frente cegamente, sem olhar nem para os lados. Só que, inevitavelmente, em algum momento da vida, a gente vai olhar para trás. Eu olho para trás várias vezes e acredito que o grande problema não seja olhar para trás, mas como você olha para trás. Se eu olho para trás pensando naquilo que passou e não volta mais, nas coisas que eu perdi, nas coisas das quais eu abri mão, eu fico triste, sabe? Bate um desânimo, bate um saudosismo. Mas se eu olho para trás pensando nas coisas que eu já superei, no quanto eu cresci, no quanto eu amadureci, pensando inclusive nas boas lembranças que passaram e não voltam mais, mas que foram momentos que foi um privilégio ter vivido, o ponto de vista já muda. A forma como isso me abastece e reflete no meu emocional muda. Outro ponto importante é o cuidado nesse olhar para o futuro, que é importantíssimo, só que você tem que olhar esse futuro desejando alcançá-lo e não se cobrando, se martirizando pelo quão você ainda está longe de alcançar esse futuro. Porque se você faz isso, você gera em você uma ansiedade. Eu, como bom ser humano que sou, às vezes me pego olhando para o futuro meio desanimada, achando que eu ainda estou muito longe de onde eu quero chegar. E aí uma coisa inevitavelmente leva a outra. Isso me faz olhar para trás e pensar nas coisas das quais eu abri mão. Só que aí quando eu me pego fazendo isso, que é um policiamento que é importante você ter, o que eu faço? Eu redireciono o meu foco. E aí eu olho para trás com o intuito de me lembrar o quanto que eu já progredi para chegar até aqui, o tanto que eu avancei, o tanto que eu amadureci, o tanto que eu cresci, o quanto que eu evoluí e fui corajosa de abrir mão de coisas que eram importantes para mim, para chegar em coisas mais importantes ainda. E isso me abastece, me motiva e me faz olhar para o futuro com vontade de alcançá-lo. Então o problema não está em olhar para trás, mas na forma como você faz isso. No que você faz com essas informações que você acessa. Olhar para trás pode ser satisfatório, prazeroso e motivador quando você faz isso para enxergar o quanto você já avançou. E foi fazendo esse movimento que eu percebi que, na verdade, eu não estava num limbo, eu estava num platô. Quando eu fiz esse movimento de olhar para trás com olhos de quem quer enxergar o quanto eu progredi,
eu percebi que, apesar de ainda não ter alcançado o meu objetivo maior, vamos dizer assim, eu progredi muito. Nossa senhora, eu movimentei demais a minha vida dos 2 últimos anos pra cá. Eu mudei de cidade, eu casei, eu fiz transição de carreira, eu conheci um monte de gente incrível que está no mesmo processo de desenvolvimento que eu, numa mesma área de desenvolvimento que eu. Conheci gente que já chegou onde eu quero chegar para me mostrar que é possível. Eu adquiri uma carga de conhecimento que 2 anos atrás eu não imaginava ter hoje. Então, às vezes, ainda assim eu me sinto pequena porque eu quero mais, porque eu sei que eu posso alcançar mais, porque eu ainda não cheguei na linha de chegada que eu mirei, que eu visualizei. Porém, quando eu vejo tudo que eu já trilhei para chegar onde eu estou aqui hoje, eu vejo que eu já progredi muito. Eu reafirmo para mim a minha capacidade de chegar no topo do pico. Então, quando eu olho para trás com esses olhos de perceber o quanto eu já evoluí, o quanto de obstáculos que eu já superei, eu me dou conta de que eu já subi vários picos menores. E é absolutamente normal que durante essas subidas vão acontecendo adversidades e obstáculos. Tu já subiu um morro numa trilha? Não é fácil não, tem buraco, tem pedra, tem tudo quanto é obstáculo. Se tiver chovendo ainda desliza. Então olhe para esses picos menores que você já subiu e celebre, comemore, valorize o seu progresso. Valorize não só o destino final, como também a sua jornada. Se a gente para e se prende a esse desânimo que acontece quando a gente fica ansioso ou muito nostálgico de um jeito ruim, a gente fica preso num platô. E o platô não é necessariamente um lugar ruim. O platô é aquele plano entre os picos e vales, onde você descansa um pouco, respira, reflete e se prepara para subir o próximo pico. É onde você respira antes de dar continuidade à sua trajetória. Coisa que, inclusive, você não consegue fazer se você fica muito ansioso se cobrando. Você não consegue descansar. E aí você se sobrecarrega e uma hora trava. Então, equilíbrio. Equilíbrio é a chave da coisa. Nos momentos difíceis, você não tem que ficar se culpando, se martirizando, se remoendo. Nos momentos bons, você não tem que achar que está com a vida ganha, que está com tudo garantido e que nunca mais vai ter problema. E nos momentos de descanso e conforto, você aprecia, renova suas energias, mas se prepara para os próximos movimentos. Use o platô a seu favor, assim como os picos e vales. Se você fica muito tempo ali parado só porque está confortável, aí começa a virar uma prisão interna, começa a virar estagnação, procrastinação, a vida passando e você lá, inerte. Então busque por esse equilíbrio. Quando a gente se encontra num limbo, na minha concepção, já é um pouquinho mais complicado, que é quando seus objetivos não estão claros, você não sabe para onde está indo, você não sabe onde quer chegar. E aí parece que nada faz muito sentido, você não tem direção, você se sente perdido, você não sabe para onde ir. Então, se você se sente assim, é um sinal de alerta para que você deixe claro para você mesmo onde você quer chegar. E existem 2 fatores que vão ser decisivos para que você seja bem-sucedido nessa sua corrida da vida, para que você obtenha sucesso, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, que são motivos claros e ambiente saudável. Quando você decide mudar, dar um passo adiante, existem ambientes e pessoas que não vão mais combinar com seu novo eu. E essa é uma parte que pode nos doer profundamente, nos fazer olhar para trás e querer voltar. Mas, cara, uma pessoa que chegue para mim hoje e me fale que criar um canal no YouTube não tem futuro, que eu deveria desistir. Depois de eu contar que o meu sonho é crescer esse canal. Desculpa, mas não pode andar comigo. Concorda? Mudar, evoluir, dar um passo à frente envolve deixar algumas pessoas para trás. Mas não é porque você está abandonando essas pessoas, é porque você decidiu não ficar para trás também. Você já leu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Ou já ouviu falar na história desse livro? Aproveitando que eu já citei Spencer Johnson aqui hoje, que é o mesmo autor do livro Picos e Vales. O livro conta a história de 2 ratos que, por serem objetivos e práticos, reagem rapidamente às mudanças da vida, e de 2 duendes que têm emoções mais complexas, como os seres humanos. E aí, por conta disso, eles têm uma resistência maior às mudanças, enquanto os ratos já estão degraus acima nos desafios da vida. Então,
Não seja o duende que fica para trás. Inclusive, é um livro que eu indico bastante para quem quiser ter uma reflexão sobre esse tema de mudanças da vida. Ele é uma leitura bem dinâmica, ele é fininho, uma leitura bem leve, bem facinho de ler, até para quem não tem o hábito. Para finalizar esse vídeo, uma coisa que eu sempre vou bater na tecla aqui nesse canal é sobre traço de caráter. Por quê? Porque eu vivo isso. E é o que tem me ajudado a sair mais rapidamente dos meus limbos e platôs desde que eu mergulhei de cabeça na análise corporal. Hoje, conhecendo o meu mecanismo de funcionamento, eu olho para os momentos da minha vida, para os conflitos que vão aparecendo, eu olho direcionado para os traços de caráter. Eu me pergunto sobre os momentos da minha vida olhando para os meus traços, e isso tem me ajudado a sair da dor mais rápido. Estou gravando uma playlist para quem quiser entender melhor esse universo da análise corporal, dos traços de caráter, para você conhecer os traços, ver com quais você se identifica. Talvez no momento em que você esteja vendo esse vídeo, a playlist já esteja disponível aqui no canal, mas eu vou deixar aqui na descrição um dos vídeos anteriores a esse, onde eu dei uma breve explicação sobre o tema no final do vídeo. Então por hoje é isso. Se esse vídeo contribuiu com o seu processo, me dá um incentivo curtindo aqui, compartilhando esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ver esse vídeo. Me segue para acompanhar os próximos e não desista dos seus sonhos. Tenha claro os seus objetivos, sonhe com a conquista que você quer alcançar. Os picos virão, o sucesso não chega fácil. A gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás, se policiar e se trabalhar para direcionar a nossa visão para o que importa. Mas se você persistir, você consegue. Então não desista, tá bom? Um beijo, me segue aqui, vamos crescer esse canal. Forte abraço e até a próxima.